Pessoal, tudo bem aí? Hoje vamos com nossa primeira aula de projeção estereográfica. Então, vou inicialmente apresentar a técnica, certo? Como é realizada a projeção, e depois vamos ver os primeiros passos para representar algumas estruturas geológicas. É a primeira aula de uma série de aulas que vamos ter para trabalhar com esse assunto. Projeção estereográfica. Eu costumo dizer que a projeção estereográfica faz parte da alfabetização geológica. Todo geólogo deve saber gerar e interpretar estereogramas, que são os diagramas produzidos com esta técnica. Com a projeção estereográfica, poderemos representar quantitativamente, a partir dos parâmetros angulares, as atitudes de estruturas planares e lineares. Os diagramas são gerados com esta rede estereográfica, denominada rede de igual área ou de Lambert-Schmidt. Na projeção, esta rede preserva as áreas de referência e se diferencia da rede estereográfica de Wolf, frequentemente utilizada em cristalografia, porque esta última preserva os ângulos de referência. Os estereogramas produzidos são diagramas bidimensionais com essa aparência, nos quais aparecem representadas as estruturas. No exemplo, vemos a representação de um plano estrutural, que pode ser uma foliação, um plano de falha, uma junta, com sua atitude definida por um strike de 60 graus e um mergulho de 40 graus na direção sudeste. Importante lembrar que na projeção estereográfica apenas se trabalha com relações angulares, não sendo possível representar distâncias nem posições geográficas. As estruturas podem ser representadas de forma individual, como nesse exemplo, ou em grande número, trabalhando estatisticamente com populações compostas por vários dados. Além de ser uma forma de apresentar os dados estruturais em forma gráfica, a projeção estereográfica é muito útil na resolução de problemas estruturais, tais como cálculos de mergulhos aparentes, determinação de ângulos entre planos ou entre elementos lineares e análise e determinação da atitude de dobras. Existem muitos programas de computação que permitem manipular e plotar os dados estruturais em estereogramas. No entanto, aqui trabalharemos com o método tradicional de forma manual, porque é dessa forma que poderá ser compreendida a conexão entre as estruturas identificadas em campo ou em mapas com suas representações nos diagramas estereográficos. Vamos ver agora os fundamentos básicos da técnica de projeção estereográfica. O ponto de partida é a projeção esférica, considerando o hemisfério inferior da esfera. Os elementos geométricos a serem projetados passam pelo centro da esfera, e a projeção é o resultado da interseção entre o elemento estrutural projetado e a superfície esférica do hemisfério inferior. Aqui vemos como a projeção de um plano gera uma linha e a projeção de uma linha gera um ponto. Uma vez que temos a projeção esférica, esta precisa ser transferida para o plano. Então realiza-se uma projeção equivalente na qual o plano horizontal de projeção é posicionado de forma tangente ao polo inferior da esfera, aqui indicado como ponto P. Para explicar o mecanismo de projeção, vou utilizar o ponto S como exemplo. Então, traça-se o segmento do ponto P até o ponto S e, fazendo base no ponto P, transfere-se o ponto S até o plano através do arco ST. Desta forma, o ponto T constitui a projeção do ponto S no plano horizontal. Para completar o exemplo, consideremos agora esse outro ponto que também pertence ao traço do mesmo plano na superfície esférica. A projeção do ponto é realizada da mesma forma. A partir do segmento do polo até o ponto, este é rebatido através de um movimento de rotação com centro no polo. Se aplicamos essa técnica ponto a ponto para a linha gerada na projeção esférica, obtemos sua projeção plana. O círculo equatorial da esfera é a linha que seria gerada por um plano horizontal. Sua projeção para o plano, realizada através do mesmo procedimento, gera o círculo que determina o contorno do diagrama. Todos os elementos projetados a partir do hemisfério inferior da esfera estarão contidos dentro desse grande círculo. A rede de igual área de Lambert-Schmidt
é gerada através desta técnica, quando os meridianos e paralelos do hemisfério inferior da esfera são projetados para o plano horizontal. Aqui temos a vista desde o polo norte do modelo apresentado na sequência anterior, onde vemos o círculo equatorial da esfera projetado como o contorno circular do diagrama e o traço do plano projetado como uma linha curva que vai de um polo ao outro do diagrama. Para as linhas deste tipo, podemos pensar num conceito semelhante ao conceito dos meridianos. Muito bem, até aqui estudamos a fundamentação técnica da projeção. Agora vamos ver como utilizar a rede estereográfica de igual área na prática para projetar dados estruturais. Vemos que a rede apresenta um arranjo semelhante ao de um globo terráqueo. O círculo que contorna a rede se denomina círculo primitivo e é utilizado como base para realizar a medição de direções. Para realizar essas medições, se utiliza a graduação definida a partir da interseção dos paralelos com o círculo primitivo. Observamos que os paralelos de referência, marcados com um traço mais grosso, estão dispostos a cada 10 graus, e os paralelos intermediários, com esse traço um pouco mais fino, estão dispostos de 2 em 2 graus. Com isso, facilmente podemos verificar que entre a direção norte e a direção leste, contamos 90 graus, 180 até o sul, 270 e completamos 360 graus retornando novamente ao polo norte. A linha equatorial é utilizada para realizar a medição de mergulhos. Nos extremos considera-se um valor de 0 correspondente a uma estrutura horizontal e no centro um valor de 90 graus que corresponde a estruturas verticais. Os pequenos círculos análogos aos paralelos e os grandes círculos análogos aos meridianos são utilizados para realizar a medição de ângulos. E, em particular, os grandes círculos também serão utilizados como referência para desenhar o traço das estruturas planares. Vamos começar a trabalhar com alguns exemplos que permitirão compreender melhor como funciona a técnica. Lembrando que a projeção das estruturas sempre considera que estas passam pelo centro da esfera. Aqui então temos um plano com um mergulho de 40 graus para o oeste e um strike norte-sul. Para projetar esse plano na rede, utiliza-se o grande círculo que corresponde a um mergulho de 40 graus, medidos desde o contorno do diagrama até a posição do círculo considerado. Os dois casos de mergulhos extremos estariam representados pelo próprio círculo primitivo para um plano horizontal e pela linha reta norte e sul para o caso de um plano vertical. Vamos ver agora a projeção de elementos lineares. Como vemos na figura, a projeção de uma linha gera um ponto na esfera e também vai gerar um ponto no diagrama. Nesse caso, a linha tem um caimento de 60 graus na direção oeste, então para projetar o ponto serão contados esses 60 graus na linha equatorial desde a borda. Uma linha vertical será projetada como um ponto no centro do diagrama e uma linha horizontal será representada por um ponto posicionado no círculo primitivo. Muito bem, vamos pegar papel e lápis então. Começaremos pelo plano representado na figura, que apresenta um strike de 44 graus e um mergulho de 40 graus para sudeste. O ideal é sempre trabalhar sobrepondo um papel vegetal na rede com eixo de rotação no centro. O estereograma deve ser preparado desenhando primeiro o contorno do círculo primitivo e posteriormente marcando os 4 pontos cardeais. Esta marcação é essencial porque vai permitir determinar a orientação das estruturas projetadas. Eu recomendo sempre transformar o dado para o formato CLAR,
ou seja, determinar a direção de mergulho da estrutura. Começo marcando o strike, para isso vou contar 44 graus a partir do norte. A continuação, realizo a marcação da direção de mergulho, ou Deep Direction, na posição azimutal dos 134 graus. Para marcar o mergulho, levo essa posição do Deep Direction até a equatorial. Com o diagrama nessa posição, realizo a medição dos 40 graus que correspondem ao mergulho, sempre começando a medição desde o círculo primitivo. Como podem observar, os 40 graus são contados sobre a linha equatorial. Uma vez marcado o mergulho, mantendo o diagrama na mesma posição, traça-se o grande círculo que representa o plano. Como pode observar-se, esse extremo do círculo coincide com a direção do strike já marcada. O outro extremo corresponderá à direção de strike oposta, ou seja, 224 graus. Finalmente, restituindo a orientação do diagrama, vemos a representação do plano orientado de acordo com sua atitude. Mergulho de 40 graus na direção 134, strike 44 ou strike 224. Segundo exemplo no papel, vamos proceder a representar uma estrutura linear que apresenta um caimento de 60 graus na direção 237. Começo marcando a direção do trend 237 graus. Para isso já considero um valor de 180 graus no polo sul e vou contar mais 57 graus. Uma vez feita a marcação, realizo a rotação do diagrama para levar o trend na posição da equatorial. Com esse posicionamento, realizo a medição do caimento, contando 60 graus da borda do diagrama sobre a linha equatorial. A estrutura linear é finalmente representada com um ponto. Se vocês observam, da marcação realizada até o centro do diagrama tem mais 30 graus. Aqui fiz a marcação para ressaltar essa característica do diagrama. Desde a borda até o centro são 90 graus de mergulho. Na borda uma estrutura horizontal, no centro uma estrutura vertical. Restituindo a orientação do diagrama, vemos a representação da estrutura linear com sua atitude correspondente. Observo que essas linhas tracejadas que utilizei para representar o mergulho e o caimento das estruturas não são necessárias no diagrama final. Aqui foram marcadas apenas para ilustrar melhor os procedimentos. Para encerrar por hoje, vamos trabalhar esse exemplo que apresenta duas estruturas associadas, um plano de falha com estrias contidas nele. Então vamos para o papel. Primeiro transformei a atitude do plano de falha para notação clara, 154 a Deep Direction, e começo então marcando essa direção. Não é necessário, mas também estou marcando aqui a direção do strike para mostrar a relação angular entre as duas direções, strike e deep direction a 90 graus.
Rotaciono o diagrama para colocar a Deep Direction na equatorial e proceder a medir o mergulho. Finalizo marcando o plano. Com a falha já marcada com esse grande círculo em vermelho, vou proceder a projetar as estrias. Então, começo marcando o trend, transporto esse trend para a equatorial e sobre a linha equatorial realizo a medição dos 42 graus do caimento. Finalmente, restituindo a orientação do estereograma, vemos as duas estruturas representadas. O que é particularmente interessante desse exemplo é que ele mostra que, quando temos uma alineação contida num plano, a projeção do ponto que representa essa alineação estará contida no círculo que representa o plano. Muito bem, gente, vamos ir finalizando por hoje. O que trabalhamos nessa aula já é suficiente para começar a mexer com a projeção estereográfica. No entanto, não se preocupem que tem muita projeção estereográfica ainda pela frente. Um abraço a todos e muito obrigado pela presença.